Muito boa tarde para todos. Good afternoon, everyone. Good afternoon to the students, especially those who are accompanying us. Just a quick word in English for the students. Hopefully, you'll be able to understand. Most of our session is in Portuguese. It's a good thing to have a crash course in Portuguese, 1 hour of it. And so, besides that, of course, you know that you can always turn on those subtitles to be in English. And that way, if you have any doubts on what our guests or myself are talking about, you can follow that along. The same thing to those who are who are following us through here on Zoom or through the wonders of the various groups. We thank every single one of the presentations that has had anywhere between 60 to 75 groups on Facebook Live that have agreed to carry it, and that is great for us because it's another way to reach many other people. Mais uma vez, muito boa tarde para todos, bem-vindos a mais uma sessão, é a nossa penúltima. Nós estamos a fechar com as chaves de ouro do Simpósio Filamentos Transatlântica, que esteve ao vivo durante 12 anos, um projeto de 10 anos que ficou para ser 12, começou em 1990, acabou em 2002, e com a pandemia, um grupo de amigos ligados à universidade desafiou a começarmos ou recomeçarmos de uma forma digital. E assim, estes últimos 4 têm sido digitais, portanto, este é o 16º. Portanto, uma breve apresentação, como tento fazer sempre, para contextualizar o que vamos conversar durante esta hora do Simpósio Filamentos Transatlântica com o nosso convidado, o Francisco Viveiros. Reunimos-nos na confluência da memória e da visão, onde os ventos do Atlântico transportam as vozes das ilhas que são resilientes e criativas e que queremos que sejam eternas. Filamentos Dança Atlântica quer ser mais do que um simpósio, quer ser um mosaico vivo do património, uma homenagem ao espírito duradouro do povo açoriano e à sua viagem diaspórica pelas Américas. Da Califórnia ao Brasil, da Nova Inglaterra à Bermuda e da Bermuda à British Columbia, da sala de aula e das bibliotecas às transmissões ao vivo, entrelaçamos os fios da cultura, do intelecto e da criatividade. A nossa visão é cultivar um espaço onde a alma açoriana possa falar em muitas línguas, através da poesia, da prosa, da investigação, do jornalismo, do nosso movimento associativo, da performance e da conversa. Ao fazê-lo, acendemos um diálogo transatlântico que afirma a identidade, honra os antepassados e inspira o futuro. Acima de tudo, queremos de facto inspirar o futuro. O objetivo deste encontro, deste simpósio, é triplo: celebrar o legado açoriano nas suas múltiplas formas, envolver gerações da diáspora num diálogo significativo e na expressão artística e construir estruturas duradouras para o conhecimento, a visibilidade e um ponderamento. Vamos, obviamente, temos e continuaremos a reunir várias vozes de várias partes da diáspora e dos Açores em torno de uma história que pode ser diferente de latitude para latitude, mas é a mesma história, é a história da açorianidade e por isso aqui estamos com Filamentos Dança Atlântica. Como eu disse, o nosso convidado é uma distinta pessoa, uma pessoa que toda a gente conhece na Nova Inglaterra, particularmente, mas não só. É conhecido em muitas partes do mundo açoriano e também não só, para além do mundo açoriano. Francisco Viveiros, tenho o prazer de o considerar um amigo e é um homem extremamente dinâmico que tem trabalhado imenso para a Casa dos Açores da Nova Inglaterra e não só, tem trabalhado imenso para a comunidade portuguesa da Nova Inglaterra. É neste momento também, através da Casa dos Açores Nova Inglaterra, presidente do Conselho Mundial das Casas dos Açores. Meu caro amigo, bem-vindo, é um grande prazer tê-lo de novo connosco. O prazer também é todo meu. Muito obrigado pelo convite e a amizade é recíproca, como o Denis sabe, já há algum tempo nos conhecemos e tenho uma admiração por si, pela sua capacidade de trabalho, que é reconhecida também por todos. Muito obrigado. Obrigado, muito obrigado. O prazer é todo meu, como sabe. Vamos começar, se não se importa, talvez pelo macro e depois irmos ao micro. Ou seja, vamos começar com o Conselho Mundial das Casas dos Açores, CMCA, salvo erro. E se não se importa de ter aqui o papel de professor, explicar um bocadinho
o que é o Conselho Mundial das Casas dos Açores, porque, particularmente na Califórnia, e diria mesmo em muitas outras partes, é um órgão conhecido, mas ao mesmo tempo não é tão conhecido como nós desejaríamos que fosse. Portanto, fale-nos um bocadinho de como começou. Eu sei que tem essa história, já a ouvia apresentada por si, fê-la muito bem. Portanto, conheço a história muito bem do Conselho Mundial das Casas dos Açores, é mais fácil dizer CMCA. Fala-nos um bocadinho de como começou, da sua estrutura e alguns dos objetivos do mesmo. Pronto, o Conselho Mundial das Casas dos Açores começou exatamente com a diretora na altura, Alzira Silva, e o presidente Carlos César, e foi uma continuidade do trabalho, da primeira visão da comunidade e do professor Duarte Mendes ao criar o Gabinete de Imigração e Apoio às Comunidades Açorianas. Portanto, isto funcionou entre 1989 e 1997, até que em 1997 o presidente Carlos César ganha as eleições e a doutora Alzira Silva, eles entendem muito bem, de criar o Conselho Mundial das Casas dos Açores, reunindo todas as casas que existiam na altura. E que foram 9. Portanto, isso acontece em novembro de 1997, portanto, há relativamente pouco tempo nós celebramos o 25º aniversário. Foi assinado, portanto, todos eles se reuniram na Horta, e há este protocolo que é assinado na Horta, e assim muito rapidamente a saber, porque são 9 casas, hoje somos muito mais, portanto temos Lisboa, Rio de Janeiro, Ilmar, Quebec, Norte, São Paulo, Ontário, Nova Inglaterra e o Algarve, que hoje já não existe, a Casa dos Açores do Algarve, entretanto fechou. Portanto, isto foi em 1997 e vai juntar casas como Lisboa, que agora daqui a 2 anos vai fazer 100 anos, portanto é uma história brutal, muita dela até ligada à Primeira República, indiretamente, mas está ligada à Primeira República. O Rio de Janeiro, fundado por nosso Vitorino de Mezos, em 1952, porque passa no Rio de Janeiro e funda a Casa dos Açores do Rio de Janeiro, e depois todas as outras, que não vale a pena falar depois nas datas, senão vai ficar muito enfadonho. Os objetivos, aliás, os estatutos, que é exatamente congregar as comunidades açorianas, dar a conhecer os Açores, os açorianos e a sua cultura às populações das suas respectivas áreas de influência, defender os interesses dos Açores e dos açorianos e seus descendentes, servir de elo entre a região autónoma dos Açores e os países ou regiões onde permanecem e afirmar a identidade regional açoriana. Portanto, tudo isto na altura faz sentido, hoje faz sentido em algumas geografias, noutras já nem tanto. Mas as coisas, principalmente aqui na América do Norte, já mudaram um bocadinho, estão a mudar um bocadinho e estão a mudar com muita rapidez. De maneira que, por este facto, algumas destes conceitos que fazem parte dos estatutos, por exemplo, no caso do Brasil, fazem todo o sentido, na riqueza da descoberta da açorianidade no Brasil, do resgate da açorianidade, aqui nas nossas geografias da América do Norte, já nem tanto. E foi assim que nasceu o Conselho. O Conselho Mundial das Casas dos Açores hoje integra 16 casas, no entanto nós já somos 19 casas no mundo, mas para serem aceitos no Conselho Mundial tenha de formalizar a sua candidatura, tenha de ser aprovados pela casa mais próxima e, claro, tenha que ter todos os estatutos, estarem inscritos nos seus próprios países, legalmente constituídos, etc, 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 etc. Nós reunimos-nos anualmente, essas normalmente as 19 casas atuais, porque alguns, mesmo não pertencendo ao Conselho, podem estar como observadores. Um dos nossos membros sem direito de voto é a própria Direção Regional das Comunidades, agora através também da Secretaria dos Assuntos Parlamentares e Comunidades, assim como temos sempre um grupo de 3, 4, 5 deputados, porque a Assembleia Legislativa Regional, pela importância que dá
também às Casas dos Açores, faz-se representar em todas as nossas reuniões com alguns dos deputados que nos acompanham e muito bem, também veem o nosso trabalho em todas as geografias onde estamos colocados. Vamos falar precisamente de duas, três pontos que tocou e muito bem. Primeiro, portanto, são 16 casas, mas são 16 pertencentes ao CMCA, mas são 19. Quais são as três, se não se importa já agora para... Este 3 é a Casa dos Açores do Centro, que já está formada e o ano passado foi formada oficialmente e que estamos à espera do processo de candidatura para ser aprovado pela Casa dos Açores do Norte, que é a casa mais próxima. Está em perspectiva, e agora no último Conselho Mundial, que foi em São Jorge, tivemos a possível Casa dos Açores do Sul, que não é uma substituição do Algarve, mas é criada uma Casa dos Açores do Sul, e a Casa dos Açores da Bahia, que normalmente não se faz representar, porque é uma daquelas questões que, aliás, foi transversal a algumas casas, que é o fato de algumas associações que não se denominam Casa dos Açores, mas que representam muito bem a açorianidade, que não querem, pensam que vão perder a sua identidade, os azorenos, e não, para não perder a sua identidade não querem mudar de nome. Mas não mudando de nome também não podem pertencer ao Conselho Mundial das Casas dos Açores. Vamos falar um pouco sobre, portanto, os estatutos, as diretrizes principais que o amigo Francisco Viveiros leu e muito bem, e agradeço. Disse, e gostaria que elaborasse mais um pouco, algumas coisas fazem sentido para o Brasil, até mais, das próprias diretrizes do CMCA, do que fazem para a América do Norte, se eu entendi bem foi assim. Portanto, e quando me refere obviamente à América do Norte, estamos a falar dos Estados Unidos, e do Canadá, principalmente. O que é que o leva a esta afirmação, se não se importa? Olha, várias coisas. Portanto, no caso do Brasil, claro que eles estão desde há alguns anos, numa de resgate de identidade açoriana, portanto, faz todo o sentido que façam ao máximo a divulgação da cultura açoriana, da cultura tradicional açoriana, porque é aí que eles podem ir comparar com as suas raízes e com a sua própria realidade atual, em que ao fazer essa comparação vão encontrar muito das genes da sua cultura que veio de há 400 anos no caso do Maranhão, há 270 e pouco no caso de Santa Catarina e 250 mais ou menos no caso do Rio Grande do Sul, do Uruguai. No caso da América do Norte, já não é tanto assim. A partir do momento em que a nossa distância, nós estamos tão próximo dos Açores, e que, falando um pouco no nosso amigo Onésimo e no Rio Atlântico do Onésimo, nós estamos tão próximos que o sentimento de desconhecimento dos Açores, o sentimento de saudade que algumas comunidades há uns anos, e a nossa própria comunidade há uns anos tinham, o está-se a perder. Nós hoje facilmente apanhamos um avião, vamos ver o Santa Clara jogar com o Benfica, tomamos uma cerveja e regressamos no dia a seguir. Portanto, já não há distâncias, não há o sentimento de saudade, e isto faz um bocadinho com que nós nos afastemos deste sentimento de congregação açoriana. Nós vivemos tão em grupo, por exemplo, aqui na cidade onde resido, na cidade de Fall River. Eu acho que viver em comunidade é tão natural como viver em Ponta Delgada. Nós estamos tão integrados, quer na sociedade americana, mas também na própria comunidade açoriana, que o dia a dia faz tal e qual como está em Ponta Delgada, a cidade não existe, e ir aos Açores é simplesmente uma viagem. Portanto, para além disso, como temos hoje toda a comunicação social os novos meios, também temos acesso a tudo o que se passa nos Açores e sabemos a realidade açoriana, portanto já não há um desconhecimento do que é a açorianidade e do que se faz hoje nos Açores. Esse desconhecimento existe mais no caso das novas gerações.
das segundas e terceiras gerações, que pelo facto de terem adquirido cultura educacional, se afastaram das nossas comunidades. E este é o grande desafio. Porque repare, por exemplo, falas nas grandes festas do Divino Espírito Santo da Nova Inglaterra, que já foram enormes, hoje estão a perder um bocadinho da sua dimensão e da sua gênese. Nós, ao irmos ao Kennedy Park, grande parte desta segunda e terceira geração que estudaram afastaram-se do nosso fulcro de comunidade e não aparecem nas grandes festas. Portanto, estão afastados da comunidade, das associações, etc. E este é o grande desafio, é como chegar a eles. E para chegar a eles, não é mostrar a cultura dos avós ou dos bisavós, é mais apelar os cheiros e sabores, isto aí é imprescindível, pela barriga nós conquistamos muita coisa, mas mostrar os Açores de hoje, o Portugal de hoje, a modernidade que existe. E até é preciso mostrar a contemporaneidade da cultura, não tanto. Claro que nunca podemos desassociar completamente, mas não tanto só a cultura tradicional, mas muito da cultura contemporânea que hoje se faz nos Açores e que aí sim, para eles, eu penso que diz muito. E nós, Casa dos Açores da Nova Inglaterra, através do Fabric Arts Festival, que foi um pontapé nas consciências, trouxemos alguma desta contemporaneidade, portanto, para quem conhece o Tremores, o Festival Tremor nos Açores, é um festival que tem muito de louco e nós conseguimos trazer através do mesmo curador do Tremor, do Jesse James e do meu vice-presidente, que é um jovem, conseguimos trazer esta contemporaneidade aqui para a nossa área. E nós conseguimos ir buscar esta segunda e terceira geração que vem de Boston, vem de Nova York e que assiste. Não é um festival para grandes massas, mas é um festival que dirige-se a um certo público e que atinge os seus objetivos. Há uma outra questão que eu gostaria de saber a sua opinião e de como fazer. Primeiro, portanto, e aí também já estamos a sair do macro, ou entre o macro e o micro, digamos assim, E de o certas micro. pessoas da Nova Inglaterra, que está aí bem retratada. Ahm, eh, esta- uma das sessões, a última sessão que tivemos antes da sua, foi com o nosso amigo Regis, que conhece, portanto, do Rio Grande do Sul, e ele estava a falar no papel da genealogia. E obviamente que não é para a imigração, no seu caso, no meu caso, ou da nossa geração, ou outra geração que tenha imigrado ou que sejam filhos de imigrantes. Mas nós notamos aqui na Califórnia, eu queria saber a sua questão, a sua opinião sobre, e o seu conhecimento, obviamente, sobre a Nova Inglaterra, porque penso que há muitas semelhanças, apesar das nossas distâncias serem diferentes, a gente sabe isso, mas há muitas semelhanças, ou seja, nós também temos esse problema, que aliás já conversamos sobre isso várias vezes, pessoalmente e virtualmente, a questão dos jovens, mas nós também temos esse problema, portanto, uma das técnicas, digamos assim, para os brasileiros, como disse muito bem, é a questão do resgate das raízes e a questão da genealogia. Mas nós também aqui na Califórnia começamos a ter isso, ou seja, temos isso, aliás, já temos isso há muito tempo. Ou seja, as pessoas que emigraram em 1870, em 1880, essa imigração também foi para a Nova Inglaterra, obviamente, não é? Portanto, aliás, muitos até foram para a Nova Inglaterra primeiro e depois é que Pois é que foram para a para a Califórnia. Califórnia. Alguns quase instantaneamente, outros depois de alguns meses ou alguns anos. Portanto, para além dos jovens, e eu concordo plenamente consigo, se não concordar também tudo bem, mas concordo, para além dos jovens, para além das segundas e terceiras gerações, daqueles que foram os pais ou os avós que emigraram e que estão noutro nível, nível, portanto, educacional, têm cursos, portanto, não só têm cursos universitários, muitos deles têm, portanto, profissões onde usufruíram do seu conhecimento intelectual, através também de mestrados e doutoramentos e preparação académica e técnica, mas nós temos, para além desses jovens, temos na realidade, aqui na Califórnia, no nosso caso, pessoas que são de quarta e quinta geração. Portanto, foram os bisavós, ou até alguns casos quase os pentavós, que emigraram. E, portanto, a genealogia,
aquela questão de se ir atrás e ter um toque principal, olha, é desta ilha, porque nós aqui, quando normalmente, e queria saber também a sua opinião nesse lado aí, normalmente quando eu falo, pessoas da nossa idade, ou mais novos ou mais velhos que nós, portanto, pessoas já adultos, bem com toda a maturidade possível, não é? Entre, digamos, os 55 e os 80, que são já netos ou bisnetos de imigrantes, dizem-me dos Açores, às vezes sabem a ilha, às vezes sabem. A freguesia, nem chegar lá. Nem pensar. Portanto, nem pensar, exatamente. Portanto, será um papel que as casas dos Açores aqui, porque eu concordo plenamente consigo, quer dizer, enquanto que no Brasil a grande festa do Espírito Santo é a festa de muitas das casas dos Açores, a Casa dos Açores de Relmar, por coincidência até este fim de semana, está a fazer a sua festa do Espírito Santo, mas a Califórnia tem outras 75 festas do Espírito Santo, até algumas muito maiores do que a da Casa dos Açores, não é? Portanto, porque são praticamente centenárias. E eu sei que aí também a gente já falou sobre isso. Portanto, será a genealogia para as terceiras ou quartas gerações da nossa geração, a geração mais antiga, não os jovens, será ou outras formas, como o vosso festival, que é o único, portanto, na sociedade nos Estados Unidos, o Fabric, e parabéns. Será esse um papel que as casas dos Açores na Nova Inglaterra, a da Califórnia e as casas dos Açores do Canadá talvez possam entrar e ir buscar outro público que muitas vezes esse público, como disse muito bem, não vai às festas. Não. No caso das casas dos Açores naquilo, portanto, exatamente neste ponto, eu penso que as casas dos Açores, neste momento, pelo menos aqui as da América do Norte, e a minha em particular, pela proximidade que tem aos Açores, nós estamos a morrer. Os nossos membros vão morrendo e nós vamos desaparecendo. Portanto, e estamos condenados a isso. Nós podemos ter um papel, sim, não tanto agora a ir buscar a toda esta gente, mas se calhar numa fase em que eles vão replicar aquilo que podem ter visto nos Açores. E aí cabe um papel essencial ao Governo Regional dos Açores publicitar, melhor publicitar, se calhar mesmo publicitar, porque não tem sido feito nada neste campo, é vender a imagem dos Açores, a beleza dos Açores, através de outros órgãos de comunicação social, que não são os órgãos de comunicação social da diáspora. Aliás, diga-se que nem na diáspora são publicitados. Portanto, isto é uma das minhas lutas e desde há muito tempo que eu ando a batalhar nisso, é que já passou o tempo de só pelo facto de sermos açorianos que possamos fazer o favor ao Governo Regional dos Açores ou à região, e não quero especificar só o Governo Regional dos Açores, portanto, à região, de estarmos a vender a imagem e quando cá venha, nós então andarmos com eles a visitar todas as capelinhas e que sejam recebidos gratuitamente e que tentam passar a sua imagem mais ou menos política nos órgãos de comunicação social da diáspora. É preciso sim começar a apostar nos órgãos de comunicação social, pelo menos regionais. Porque repare, isto ainda agora no pensar da diáspora, que tivemos o gosto de estarmos juntos, eu abordei exatamente isso. Nós aqui na nossa área, grande parte desta gente da segunda, terceira geração, ou mesmo destes mais velhos, dos bisnetos, acompanham os noticiários das estações de Rhode Island, que fica mesmo aqui a meia hora, como a CBS, a WPRI, portanto, que são os noticiários das 10, das 11 horas. Não é tão caro como isso e pode-se perfeitamente, o Governo Regional, portanto, a região, podia perfeitamente também publicitar aí nesta área regional e chegar a toda esta gente. Esta gente, ao ir visitar os Açores, não só vai visitar, como vai investir. Claro, com o investimento que se faz nos Açores, e aí é outra questão, mas que já toca a seguir, é a questão do imobiliário. O investimento que se faz nos Açores é essencialmente imobiliário. A região pode tirar o cavalinho da chuva e pensar que os investidores aqui dos Estados Unidos que vão para lá montar empresas, ou que vão comprar empresas. É que as pessoas aqui estão habituadas, mesmo os industriais, os comerciantes, estão habituados com uma lei do trabalho, com uma burocracia que não existe aqui, mas que existe nos Açores. Ninguém é maluco o suficiente
Já houve alguns, e há alguns que ainda hoje se arrependem, ou que ainda têm investimentos e que estão bastante arrependidos de irem para os Açores e investirem em empresas que depois ficam entalados até ao pescoço e que grande parte daquilo que ganharam aqui vão perder lá. Repare que até nós próprios, para abrirmos uma conta bancária em Portugal e nos Açores, só nos falta nós pormos nus para mostrar todos os documentos. Porque realmente é que até o social temos que dar cópias do nosso payroll, tudo, tudo, tudo e mais alguma coisa. Portanto, é inacreditável nós pensar o governo regional vir aqui tentar que nós encontremos, e isto já me foi proposto a mim em Casa dos Açores da Nova Inglaterra, que viessem cá entidades do Governo Regional dos Açores e que eu é que indicasse os stockholders para termos reuniões na Casa dos Açores. Isso é completamente impossível. Então, primeiro a região tem que publicitar os Açores, tem que mostrar os Açores, tem que abrir o apetite para quem lá vai, ao regressar, não só replicar no consumo de produtos açorianos, porque o mercado da saudade está a mudar. Portanto, esta gente, quando vem, e eu vou falar com o meu vice-presidente, que é proprietário de um supermercado, um conhecidíssimo supermercado aqui da área, ele próprio diz isso, cada vez mais as pessoas vão aos Açores e depois vão ao supermercado dele à procura do produto para replicar aquilo que comeram lá. E isso aí sim vai caber o papel neste replicar aos supermercados do comércio tradicional português, às casas dos Açores, às outras associações através das festas, não matanças de porco, não vamos deixar de pendurar porcos no teto. Porque esta gente não está habituada a ver porcos pendurados no teto, e eu sou completamente contra isso. Portanto, vamos tentar replicar e fazer com que esta gente se aproxime, porque eu noto eu, na minha atividade comercial, recebo muita gente e pergunta, então, sou açoriano, vem comprar. Cada vez aparece mais gente a procurar bandeira, anéis com bandeira dos Açores, coisas assim do género, que era inacreditável e que são totalmente americanos, né? E depois eu pergunto, mas você foi aos Açores ou estive lá o ano passado? Pega um telemóvel, vão mostrar fotografias completamente loucos do que encontraram lá. Tenho encontrado gente que foi lá num cruzeiro, voltou e volta logo 2 meses depois para comprar a casa. Agora, o que ele não sabe é que ele foi comprar a casa, mas que depois tem partidos na Assembleia Legislativa Regional a querer passar leis para proibir que os estrangeiros comprem casa nos Açores. Portanto, é claro que há um problema de habitação nos Açores, todos nós sabemos disso, mas cabe à região e ao Governo Regional dos Açores resolver este assunto. Nós não podemos querer o melhor dos mundos. Na realidade, não podemos ter, portanto, can't have your cake and eat it too, como se diz em inglês. Portanto, Exatamente. mas, hum, mas a habitação é de facto um problema que ainda recentemente tivemos, como o Francisco sabe, 4 alunos da Universidade dos Açores que vêm todos os anos, diferentes alunos, fazer um estágio aqui à nossa universidade de um mês, ligados às ciências agrárias, e dois moços, já no programa de mestrado, acabaram já, aliás, ambos disseram-me o ano passado, o senhor sabe, eu não posso comprar uma casa. Mesmo depois de conseguir um trabalho, eu não tenho capacidade económica a ganhar mil e poucos euros para comprar uma casa pelo preço exorbitante que elas estão. Isso acontece na Madeira, acontece pronto, nas zonas. As zonas turísticas têm este Exato. problema e os governos têm que encontrar soluções, obviamente, que sejam E, adequadas. aliás, nota-se, por exemplo, mesmo na restauração, eu estive lá o ano passado, em finais de setembro e primeira semana de outubro, e agora estive lá quando foi do Pensar da Diáspora, e nota-se que os preços na restauração que estão completamente diferentes em 6 meses, né? Portanto, deram um salto, uma coisa louca. Mas, pronto, são pormenores que a região é que tem que resolver, né? Claro, a gente tem que resolver. É. E precisa resolver. E há coisas, pequenas coisas que se podem fazer.
Portanto, como a questão que falou dos cruzeiros, uma das propostas que eu ando a fazer há anos, já não a faço, portanto, os cruzeiros param, normalmente há assim um acto simbólico, mesmo que seja repetição, pode haver o acto simbólico de alguém representar a Câmara no Porto, neste caso Ponta Delgado, ou na Praia da Vitória, ou na Horta, e em vez de levar uma cesta com alguma fruta açoriana, que, pronto, que é muito boa, mas podiam era levar, por exemplo, 20 livros em inglês, que temos muito traduzido, como sabe, desde o Vítor Nemésio até autores contemporâneos, até a Paula Sousa Lima, e portanto podiam levar 20 livros, por exemplo, para as bibliotecas daqueles cruzeiros, que como sabe, todos os cruzeiros têm uma pequena biblioteca Exatamente. aprendiam mais É. sobre os Açores. Não gostaria muito ao governo, não gostaria muito, e é uma coisa de promover. Eu penso que muitas vezes ficamos, como disse o Francisco muito bem, acomodados naquilo que se anda a fazer já há muitos anos, mas a nova região também tem que ter novas políticas para o estrangeiro, não é? Sem dúvida, sem dúvida. Aliás, e gostaria de dar os parabéns quer o Diniz, quer aqui a Taco Express, têm feito um trabalho extraordinário no caso da Taco Express que eu acompanho, porque já pertencia ao board com a Zórica, Uhum. é que tem sido uma tradução de livros espetacular e que realmente, por exemplo, quando é pelas grandes festas, exatamente porque não há grandes iniciativas do próprio Governo Regional dos Açores em que estes livros quase que cheguem à região, né? Ficam muito por aqui. Nós na nossa mesa de artesanato durante as grandes festas, nós costumamos pôr alguns livros da Taco Express para nós estarmos lá a vender, né? Portanto, é triste. Mas pronto, as coisas funcionam assim, né? É verdade, é verdade. É. Diga, mas falou, portanto, nesta espécie de reinvenção, digamos assim, a palavra minha não é sua, das casas dos Açores da América do Norte. Eu penso que temos que falar nestes animais, no bom sentido da palavra animal, que são diferentes, não é? Portanto, que têm missões diferentes, não quer dizer que a missão não seja a mesma. Tem outras formas de se chegar. Não vale a pena fazermos mais uma festa porque, aliás, aqui na Califórnia, o menos que falta são festas, e eu sei que também aí na Nova Inglaterra, dos amigos de Rabo Muitas. Seixas, aos amigos de Vila Franca, aos, É. aos amigos da Terceira, etc. Eu E penso que aqui temos mais amigos do que vocês aí, não é? nós Porque temos aqui mais amigos. cada freguesia faz uma festa de amigos. Nós não temos essa tradição, sabe? É interessante. Tentaram fazer, há uns anos atrás, os amigos do Conselho de Angra do Heroísmo, algo assim, que se tentaram fazer. Mas como temos aqui a felicidade de termos algumas germinações, como talvez vocês têm, até tantas como nós, mas quer dizer, temos aqui algumas bastante ativas. Que não pegou, a questão dos amigos de Angra do Heroísmo não pegou porque as cestas cities, como nós dizemos, não é? As germinações já fazem algo nesse sentido. Mas eu É, queria aqui pega-te, chega-se ao ponto, por exemplo, rabo de peixe tem duas, porque zangaram-se um com o outro. sabia, E assim, então dividiram-se. Portanto, aqui que é outro problema, não é? bem, a gente tem essa questão aqui, aliás, na cidade onde eu vivo, o Salão do Espírito Santo, as iniciais são TDAS, e que é Tular Divino e Espírito Santo, mas não começou. Havia uma irmandade única, que era o IDS, que são as várias irmandades, como sabe, que todas elas começaram como Irmandade do Espírito Santo e depois foram modificando-se de uma fraternal. Portanto, era a IDS, a Irmandade do Divino Espírito Santo, aqui, como era de Tular, ou de Turlock, ou de São José, ou etc. Entretanto, houve uma briga entre os jorgenses e os terceirenses. Os terceirenses saíram do IDS e montaram o seu próprio salão, que se chamou TDS, Terceira Divino Espírito Santo. Só mais tarde foram pelo menos felizes. Durou apenas meia dúzia de anos e disseram isto é uma tolice, vamos juntar e mudaram então para o terceiro para Tular, para ser mais abrangente de todos os açorianos, obviamente. E nós aqui ainda estamos atualmente com outro problema, que é, pronto, já tínhamos, que é a quantidade de restaurantes que nós temos, que também fazem as suas próprias festas, todas as sextas-feiras ou os sábados, e mandam buscar artistas de Portugal. Portanto, é completamente impossível depois as outras associações, e nós, Casa dos Açores, não faz sentido nós andarmos a fazer festas e festinhas a concorrer com essas associações. Para além disso, agora com este Mayer que temos aqui a Fall River, temos um problema acrescido,
porque mesmo para as grandes festas ele passou a cobrar a polícia. Portanto, no caso das grandes festas, o ano passado foi qualquer coisa, como não quero mentir, mas à volta de 30 mil dólares, ou 30 e tal mil dólares, e ele ainda fez desconto, não é? Portanto, este ano deve ir pelo mesmo caminho. Depois, só a Romaria da Sexta-feira Santa, para ser acompanhada pela polícia, também custou vários milhares. E então fazem-se festas durante o ano para angariação de fundos para conseguir pagar a polícia. As filarmónicas praticamente já não saem, saem uma, duas vezes por ano, porque para fazer as pequenas coroações também é preciso pagar o detail à polícia, é preciso pagar para ter a polícia no caminho, né? Portanto, tudo isso faz com que a nossa comunidade cada vez mais esteja a viver de portas para dentro, o mesmo fecho, acabe. E é o que nós estamos a ver no dia a dia, né? Espero que o Mayor não seja de origem portuguesa a fazer isso já agora, não. Não, não é, não é, não é, Ainda não bem, é. porque isso. E aliás nem quer visitar os Açores porque diz que não tem tempo, se fosse para visitar iria era a Irlanda ou o seu país. Pois, pois, pois. É compreensível. Mas aí está, de facto, uma necessidade de haver uma maior presença política na cidade de Fall River dos açorianos, que são muitos em Fall River, não é? Mas não Sim, temos, não temos isso. é, Fala um bocadinho portanto, desta reinvenção, digamos assim, das casas dos Açores. Hum, Qual é a sua visão? Eu sei que tem uma visão muito concreta, qual já conversamos direta e indiretamente, particularmente nos Açores, assim à margem do acontecimento, e eu acho importante, eu acho que as casas dos Açores são absolutamente necessárias, mas devem ser reinventadas, não devem estar, como disse muito bem, e concordo plenamente consigo, se não concordasse diria, mas concordo, que não devem estar aqui para fazerem concorrência à sociedade X, Y ou Z. Deixa a sociedade X, Y, Z fazer a matança do porco ou a festa qualquer que façam a festa de São Martinho ou o bolo disto, ou etc. As casas dos Açores, como quase como embaixadores, não é, dos Açores, a gente não pode dizer isso muito alto porque a classe diplomática portuguesa fica logo mal ficam falada, muito zangados. mas uma espécie de casa embaixatriz ou embaixadora, não é, digamos assim, dos Açores, uma instituição que representa os Açores diretamente. Como é que vê? Não haveria possibilidade de ter outras atividades e outros serviços e até ter, eu sei que têm, mas é muito pouco, até ter algum financiamento porque para essas atividades, ou seja, se as casas dos Açores vão trabalhar para promover produto X, Y ou Z, ou produto de marca Açores, ou uma feira marca Açores, ou qualquer coisa desse género, obviamente que a própria região tem que ser uma parceira nisso. Eu sei que o dinheiro não é muito, mas há que haver uma alternativa, porque as casas dos Açores, na minha opinião, são importantes e deveriam ter uma pujança em cada comunidade onde estão. Aqui na Califórnia temos uma situação difícil, que é uma casa para um meio tão Uma grande, não é? extensão muito grande. Eu até proponho, não é mais casas, proponho a delegações da casa. Portanto, proponho é que a Casa dos Açores de Real Mar seja a Casa dos Açores da Califórnia, muito bem, mas que hajam delegações, até mesmo delegadas a outras instituições, não é? O Artístico Divino Espírito Santo podia ter uma delegação da Casa dos Açores de Real Mar. Mas para que tudo isso funcione, tem que haver uma razão para. Eu sei que o Francisco já tem muitas ideias nesse aspecto e não se importa de partilhar algumas connosco. Pronto, no caso da Casa dos Açores da Nova Inglaterra, exatamente, onde se nós formos olhar para a Nova Inglaterra, também é quase para a Califórnia. Não faz sentido a casa estar a ser da Nova Inglaterra e é uma área geográfica enorme. Claro que eu não tenho hipótese nenhuma de ir para o norte, olhar para cima para lá, ou para Lawrence e acompanhar as atividades que se fazem lá em cima, mesmo deles virem cá abaixo, né? Por exemplo, agora o candidato a conselheiros, candidato e o único, a conselheiro da diáspora açoriana, eu nunca, penso que nunca o vi na Casa dos Açores da Nova Inglaterra, e a única vez que estive com ele foi uma vez que ele veio com um amigo meu da Praia da Vitória que me apareceu na minha universitaria, uma das vezes que eu fui à Universidade de Lowell e ele estava lá. De resto, nunca mais, nunca estive com ele, nunca falei com ele, nunca troquei impressões com ele. Agora, sou adepto
já e principalmente o nosso diretor regional, o Dr. G. Andrade, é muito adepto da criação de mais casas dos Açores. Esperemos que haja dinheiro para depois dividir por todas estas casas, que se calhar não vai haver, porque nós não podemos fazer omeletes sem ovos. A haver mais casas dos Açores aqui na nossa área, eu não vejo problema absolutamente nenhum, por exemplo, a haver uma lá em cima no norte, e principalmente uma em Newark. O Clube Açores em Newark, eu penso que faz todo o sentido que eventualmente seja uma casa dos Açores e que integre o Conselho Mundial. Eu acho que faz todo o sentido. Não faz sim sentido, como de uma vez já me foi proposto, porque a Casa dos Açores da Nova Inglaterra, como o Denis sabe, ela foi fundada em Rhode Island e chamava-se Casa dos Açores de Rhode Island. Depois passou para a Casa dos Açores da Nova Inglaterra e foi trazida aqui para Fall River. Mas, oficialmente, ela está registada em Rhode Island e aqui em Massachusetts está como uma foreign entity. Portanto, está registada nos dois lados, mas aqui é uma foreign entity. Não cabe na minha cabeça, como de uma vez já me foi proposto, criar uma outra Casa dos Açores em Rhode Island ou então criar uma New Bedford. Então, se formos criar casas dos Açores aqui a 20 minutos uns dos outros, nós que hoje já temos dificuldade em sobreviver, estamos condenados. Não faz sentido absolutamente nenhum, não é? Isso não faz. Agora, exatamente nesse nosso papel, e principalmente nós, Casa dos Açores da Nova Inglaterra, diferente mesmo de Toronto, de Quebec, porque Quebec tem uma sede própria. Quebec tem de trabalhar, eu tenho de alugar a sala, eu tenho que fazer almoços e jantares para pagar as suas despesas. Toronto também tem, embora numa situação um pouco diferente. Tem uma sede valiosíssima que teve uma oferta na altura do Governo Regional dos Açores, então uma oferta muito valiosa, o que ficou com a sua situação, claro, não resolvida, porque é muito difícil gerir o dia a dia, mas vive com muito mais facilidade do que as outras. O Winnipeg também é um caso à parte, porque está praticamente sozinho, numa zona completamente isolada, mas com uma despesa louca, em como diz o José Santos, todas as sextas-feiras tem que fazer charros fritos porque a despesa são à volta de 40 mil dólares por mês, né? Portanto é uma loucura. Portanto, mas estão sozinhos, conseguem fazê-lo. Tem uma comunidade também mais antiga, mais velha, não é antiga, é uma comunidade de maior idade, que ainda sente um bocadinho da saudade, que se consegue juntar e ir buscar os chicharros para levar para casa e comer lá. Tem saudade do reencontro, do encontro, dos sabores, dos cheiros e da festa. Nós aqui não. Nós aqui na Nova Inglaterra não temos absolutamente nada disso. Ninguém consegue se já juntar. Os que se juntam vão aos restaurantes à sexta-feira, vão àquele clube ou àquela pequena associação e são sempre os mesmos, cuja despesa acaba por ser uma loucura porque os preços estão a aumentar, o preço da garrafa do vinho, do jantar, e chegam-se a gastar para um casal 100 e tal, $200 numa noite. É completamente incomportável. Depois, a própria lei, nós aqui no nosso Estado, nós não podemos vender bebidas alcoólicas sem uma licença própria que custa às vezes centenas de milhares de dólares. Portanto, na Casa dos Açores não podemos fazer festas e festinhas, e quando fazemos alguma coisa, no lançamento de um livro, etc., até que temos um espaço muito limitado, e fazemos algum coquetel, nós, se cobrarmos alguma coisa, agora estamos a fazer uns encontros temáticos de 20, 20 e poucas pessoas, celebração do Divino Espírito Santo, arranja-se uns vídeos do YouTube ou da SIC, não se pode dizer muito alto, porque cada vez que eu quero fazer uma coisa oficial, mando uma carta à SIC e eles pedem, mandam o NIB para fazer uma transferência bancária para pagar aquele vídeo que eu vou projetar para 20 e tal pessoas, então o melhor mesmo é fazer à porta fechada, e nós oferecemos aquele copo de vinho e nós cobramos 20, $25 para fazer algum dinheiro, pelo menos para a despesa daquela noite, não é? Só que é por carolice. Porque depois que estamos nesta zona nobre, num espaço limitado, com duas montas espetaculares, como o Denis conhece, e estamos na zona nobre, na rua principal de Fall River, nós não temos, e eu estou a lutar ainda no tempo da Nélia Alves Guimarães, que foi a minha antecessora, nós sempre lutamos para que houvesse uma
outros apoios de outras direções regionais e que haja reciprocidade entre as diversas direções regionais dos Açores. Nós não podemos deixar tudo para a direção regional das comunidades. Há mais que poderiam aproveitar as comunidades, o turismo, o comércio. O nosso antigo diretor regional não é o principal responsável, mas é um dos responsáveis da marca Açores e nunca veio aqui publicitar a marca Açores. A marca Açores aqui consome-se como outro produto qualquer, porque nunca se publicitou a marca Açores. E eu acho isso mau. Se for criada a marca Açores como uma marca de prestígio para produtos açorianos, por que não divulgar aqui? Nós damos o mercado da saudade como garantido, mas quando acordarem vai ser tarde demais. Porque Claro. as coisas não estão a funcionar, não podem não funcionar assim. E eu acho que a Casa dos Açores da Nova Inglaterra e outras poderiam servir como fator aglomerador de exposição e de outras entidades que pudessem eventualmente nos juntarmos ali e publicitar também a marca Açores e os produtos açorianos e os próprios Açores. Nós estamos com uma montra ali incrível, nós podíamos perfeitamente ter ali vídeos a passar do turismo, mas não saber que vou comprar um projetor, que vou comprar um televisor e que vou ter que pagar um seguro para que se me partirem as montas e roubarem o televisor e ter seguro para pagar. Não é? Porque o dinheiro que me mandam não chega para pagar a renda sequer, não é? Nós temos que fazer muita ginástica. Agora é claro que quando vem alguém depois cá do Governo Regional dos Açores, claro que eu aí não vejo, por exemplo, mais ninguém, nenhum conselheiro a disponibilizar-se para isso, mas sim, está a Casa dos Açores da Nova Inglaterra e eu pessoalmente a acompanhá-los em tudo quanto a região precisa, Pois. mas sem contrapartidas, não pessoais, mas para a própria Casa dos Açores. Por acaso dos Açores. Na realidade, e traz aí 3 ou 4 pontos essenciais, e um deles é que muitas vezes se pensa que a Direção Regional das Comunidades é, pronto, a Direção Regional das Comunidades, a cultura não tem nada a ver com as comunidades, o turismo não tem nada a ver com as comunidades, a juventude não tem nada a ver com as Exato, comunidades, exato. e as outras direções. E daí que eu sempre propus, quer dizer, eu penso que deveria estar sob a presidência do governo, diretamente, e uma amálgama com todos, com todas as outras direções, ou seja, com todos os outros, as outras secretarias, porque de uma forma ou de outra tudo é, aliás, houve um projeto que não foi aceito nem pelo PS nem pelo PSD, numa certa altura, já há uns anos atrás, que era de ser uma direção, e era a direção regional, era juntar as comunidades, o turismo e a cultura. Portanto, já é um bom Sem passo, dúvida. já era um bom passo. Mas eu penso que a estrutura, se nós queremos de facto ter uma diáspora viva, tem que ser repensada e concordo plenamente consigo e tenho todo o direito de o dizer, obviamente, que eu sei o que faz e o que trabalha, usufruí dessa sua generosidade quando aí estive com os jornalistas dos Açores e, portanto, sei de facto o seu compromisso. Falou também num projeto de alargar para mais casas dos Açores, não necessariamente na Nova Inglaterra ou na Califórnia, mas em zonas, portanto, fala-se agora no Havaí, aliás, o diretor regional anunciou isso no começo deste colóquio. Um, Fala-se também, ou já se falou em Edmonton, já se falou em Vancouver, mas na realidade isso seria interessante nessas zonas onde não há, na Flórida, se há algum clube, não é? Que poderia ser, porque já há muitos açorianos na Flórida, como sabe, cada vez mais, que estão lá a viver, já não vão lá só 2 ou 3 meses, agora vivem lá. Exato. Mas para isso devia haver um maior investimento do governo da região autónoma dos Açores nas casas dos Açores, porque se as casas dos Açores, como disse que são 19, não é? Se aumentarem, portanto, num espaço de 2 ou 3 anos para 24 ou 25 e o fundo for o mesmo, as que existem vão ficar com alguns dilemas, não? Claro, e isso é uma das coisas que já há dois Conselhos Mundiais das Casas dos Açores temos estado a discutir, é o financiamento das casas e porquê.
porquê cada casa receber o que recebe. Posso lhe dizer que a Casa dos Açores da Nova Inglaterra é das casas que mais recebe, não se sabe porquê. Pronto, faz parte da história também. Depende, temos que ter em atenção a zona onde nós estamos, os custos de vida, onde nós estamos inseridos. Agora, a criar estas casas dos Açores, não basta só criá-las, é preciso fazer o tal acompanhamento. Não vale a pena criar as casas e depois servir só para a Direção Regional das Comunidades e ir lá de vez em quando fazer, portanto, aparecer. É preciso criar principalmente a cultura. Tem que haver um intercâmbio cultural. Eu sou adepto, custa dinheiro, custa, mas tem que se investir artistas da comunidade visitarem os Açores e artistas dos Açores visitarem a comunidade. Artistas e escritores, não faz sentido que para fazer um lançamento de um livro aqui nos Estados Unidos, que custa uma fortuna a passagem, não há facilidade nem de dormida, nem nada, não existe absolutamente nada. Portanto, cada um faz por si, não há uma conjugação de esforços, inclusive da Secretaria da Cultura. Nós temos que pensar, ainda há pouco falei na juventude e nós abordamos esse assunto também nos Açores, e agora que falamos na Califórnia e no criar lá uma Casa dos Açores, não vamos criar uma Casa dos Açores no Texas e no Arizona, mas temos lá um grupo de jovens destas tais gerações, agora por causa das novas tecnologias, quase nómadas digitais, eu que estou a trabalhar em tecnologia digital, em que está-se a ver uma deslocalização desta juventude para aí, que nós temos que pensar neles. Claro. Não sou eu, Casa dos Açores da Nova Inglaterra, terá que ser o Governo Regional dos Açores, e uma das coisas que já venho a falar há algum tempo, porque não fazer um mini Web Summit como se faz em Lisboa? Juntar no Texas, numa cidade do Texas, o primeiro ano serão 20 jovens. Ok, tudo bem, no ano a seguir há de ser mais. Juntar esses 20 jovens, trazer algum representante de uma, duas startups dos Açores, trazê-los a esta reunião, fazer esse networking para que estes que cá estão possam ir visitar os Açores. Claro que tem que haver almoço e jantares. Então vamos levar um cozinheiro de comida tradicional portuguesa. Não é preciso ser tradicional de comida de panela de carne guisada com batatas, né? Mas apelar aos sabores e aos cheiros. Né? E levar a esta gente, levar o vinho, né? E fazer 2, 3 jantares, fazer este mini Web Summit, eu acho que temos que ir por aí, temos que ir por aí. Não podemos pensar só nas grandes festas de Espírito Santo, não pensar só nas associações, no facto de virmos aqui tentar vender a imagem dos Açores para nós só açorianos, de primeira geração. É preciso pensar e vender os Açores para estes açorianos de segunda, terceira, quarta e quinta e sexta geração. Estes é que são importantes, porque estes é que têm o dinheiro. Muito bem, concordo plenamente. E muitas vezes, como disse, e com toda a razão, a Direção Regional das Comunidades, independentemente de partido ou coligação, isso não interessa. Portanto, eu não gosto muito do termo vacas gordas e vacas magras, mas não estamos num período, e já estamos há algum tempo, não Há é? longo tempo. Há algum tempo forte de não haver, portanto, mundos e fundos. E nunca haverá, na minha opinião, acho que. Não, é evidente, porque tudo o que há para fazer custa muito dinheiro e não há dinheiro suficiente, né? Mas é Claro. como digo sempre, isto tem de ser feito com diversas direções regionais, não pode ser só a Direção Regional das Comunidades, não lhe cabe só à Direção Regional das Comunidades este papel, cabe sim de coordenação, porque depois principalmente a cultura, o turismo são essenciais a este papel. E também cabe um bocadinho ter maior apoio da FLAD, não é? Portanto, Sim, sem dúvida, sem dúvida. ah, Enquanto o presidente dos Estados Unidos ainda for financiando a sim, FLAT. nós já está autofinanciada, mas, É. e já agora anuncio, já o disse, aliás, publicamente, e repito, o doutor Nuno Moraes Sarmento foi Brasharmente. o doutor Nuno Marcos Chaves foi o primeiro presidente da FLAD que eu ouvisse, e conheci todos,
tive um relacionamento de trabalho com todos, menos a professora Maria Luz Rodrigues. Mas com os outros todos tive. E ele foi o primeiro que anunciou, aqui na Califórnia, em todos os seus discursos, 4 discursos públicos, em que ele disse a FLAD existe por causa dos Açores. Levou algum tempo, levou 40 anos, mas finalmente Mas disse, sente-se alguém disse. gente disse isso e compreende isso, e dou-lhe a mão à palmatória e o meu aplauso, obviamente, porque é um primeiro passo. Mas eu diria também uma outra coisa, Francisco, é a questão de que, como disse, portanto, mais casos dos Açores, orçamentos sabemos que não vão ser, não vai haver grande crescimento, se houver é muito, muito pacato. Ahm, ma- m- Portanto, mais e menos, não é? A menos em termos de apoio económico, muito possivelmente. Ahm, e é isso que. E depois há aquela questão de muitas outras associações. Eu penso que, na realidade, e talvez faltou pensarmos isso nos Açores quando lá estivemos, mas esperemos que continuemos a pensar os Açores, não é? De várias formas, é que muitas vezes andamos uma espécie de a dividir o mal pelas aldeias, como se diz popularmente na nossa terra. E eu às vezes faz-me lembrar algumas das nossas associações aqui da Califórnia, que já o escrevi publicamente, não é nada de novo, que dão bolsas de estudo de $400 ou $500 e têm $5.000 para darem 10 bolsas de estudo. Eu costumo dizer, deem vocês só 5, mas deem 1.000, porque assim já compro alguns livros para os alunos. E eu penso que é a mesma coisa que nós estamos a acontecer com os Açores. Os Açores não são uma região rica, obviamente, ainda continuamos a ser uma das regiões mais pobres da Europa. Temos muitos dilemas, como o Francisco conhece tão bem e como eu, ou melhor ainda. E depois, mas depois, quer dizer, se vamos investir em mais casos, todas e mais algumas casas de Açores, e depois instituições de serviço social, instituições culturais, isto daqui, instituições académicas, não há dinheiro para tudo. Eu acho que tem que haver também da parte dos Açores uma espécie de paragem, ou seja, de paragem para analisar tudo isto e dizer, bem, nós apenas podemos concentrar nisto porque não vai Perfeitamente. haver dinheiro para tudo, quer dizer, as associações culturais, quer dizer, as associações de serviços sociais, também ainda recentemente houve uma reunião, como sabe, nos Açores, e, e eu penso que é quase injusto e não é prático o governo ter dinheiro para isso tudo, não acha? Não, não pode, não tem dinheiro para tudo. Eu que os tenho acompanhado em algumas visitas a estes serviços sociais, sei quais são as verbas que mais ou menos cada um recebe e com toda a franqueza, o governo regional marca a presença. Pois, Mais até do que o governo central, atenção. sim, sim, sim. Não posso esquecer Histórica. não vou dizer o nome, mas de uma associação de serviço social que faz um papel incrível aqui na área de Boston, em que ele dizia perfeitamente, eu agradeço imenso a sua visita, aquilo que eu recebo do Governo Regional dá para fazer o catering de um dia, para os nossos velhinhos açorianos que passam o dia aqui, no entanto, a vossa visita é extremamente importante porque do Governo Central nem aparece. Ah, e quando muito poderia ser uma candidatura à DGA-CCP, mas é, por exemplo, que faço para o Fabric, é uma dor de cabeça que é inimaginável. Pronto, portanto, tudo é muito complicado. Tudo é muito Ora, complicado. é complicado e muitas vezes as pessoas pensam que é mais fácil do que é. É. E não compreendem os sacrifícios de muita gente, como o Francisco tem feito ao longo de todos estes anos e continua a fazer. Para fechar a nossa conversa, perspectivas para este CA, portanto, o Conselho Mundial das Casas dos Açores, o Francisco é o presidente, porque é o presidente da Nova Inglaterra, da CANI. Quais são as perspectivas? Quando é que acontecerá primeiro? E quais são as suas perspectivas para este CMCA, e para a sua própria Casa dos Açores? Pronto, o CMCA vai acontecer em outubro, portanto a presidência é rotativa, que foi uma coisa que há pouco não disse, portanto há uma listagem de todas as casas que já o foram portanto vai rodando, portanto para a próxima presidência será a Casa dos Açores do Uruguai, portanto em outubro eu cesso a minha presidência e entrego o meu cargo à Casa dos Açores do Uruguai. Portanto, e vai acontecer em outubro. Pronto, uma das razões é que as passagens nessa altura são um pouco mais baratas, portanto, também temos que pensar um pouco no aspecto económico. E
também fazer coincidir quer com o aniversário da Casa dos Açores da Nova Inglaterra, quer com o próprio Fabric Arts Festival. Também quero mostrar um pouco às outras casas o que é o Fabric Arts Festival, que loucura se consegue fazer por cá, diferente das festas tradicionais. Infelizmente, portanto, os Conselhos Mundiais das Casas dos Açores já foram mais dias, portanto, nós estamos reduzidos para si praticamente ao dia da chegada, 2 dias para trabalhos, um dia de manhã para dar uma voltinha, mostrar alguma coisa interessante e toda a gente fora. Porque custa muito dinheiro. E quanto mais casas houver, mais caro irá ficar. Claro. Claro. Né? As perspectivas do Conselho Mundial, nós costumamos sempre apresentar os nossos trabalhos, embora cada vez mais estamos a ter reuniões online, portanto, o grosso dos trabalhos é apresentado online, mas eu faço sempre o possível, e agora que vou presidir este Conselho Mundial, espero que, juntamente com a direção regional, me seja permitido não voltar ao modo antigo, porque perde-se muito tempo, mas de uma maneira muito resumida, apresentar os nossos trabalhos na presença dos deputados da Assembleia Legislativa Regional. Isso é uma das coisas que se perdeu um bocadinho e penso que é extremamente importante mostrar a quem autoriza as verbas, a transferência de verbas para a DRC, que tenha a noção daquilo que cada casa faz e da importância da casa na sua região. E atendendo a que agora é aqui na minha região, portanto, eu quero tentar mostrar ao máximo que não ando a fazer festas, não ando a fazer a festa dos croquetes, como às vezes as casas dos Açores são acusadas nos Açores, que são as casas das festas dos croquetes, mas que aqui sim sou uma embaixada do próprio Governo Regional dos Açores e dos representantes do Governo Regional quando cá venha. Eu represento e ajudo, independentemente de serem membros ou não da Casa dos Açores, quer na casa, quer durante o meu serviço, quer na minha própria casa, a fazer provas de vida aos nossos cidadãos idosos que são info-excluídos e que não conseguem ir ao computador mostrar a sua cara e dizer em português os números que vão dizer metade em português e metade em inglês e nunca passa, não têm telemóvel para receber o número do código que vem dos serviços sociais para fazer essa prova de vida, também não sabem ir a New Bedford ou não têm a possibilidade de deslocar e estacionar o carro no consulado em New Bedford. Agora está muito melhor o acesso ao consulado, mas eu tenho sempre a facilidade dos vários cônsulos de que sempre que me procurem a pedir um apontamento, eu mando um e-mail ou telefone ao cônsul e é-me concedido este apontamento para esta pessoa. Eu acompanho, às vezes, pessoas ao consulado, eu levo documentos ao consulado para serem resolvidos. Já me aconteceu na pior das alturas em que não se podia entrar nos consulados, era quase impossível a ter um apontamento e que havia 1500 e-mails para abrir, ter que tratar transferência de cinzas de gente que tinha morrido e que estava cremada e era preciso ir para os Açores e ninguém tratava desses documentos. Nós fazemos angariação de fundos através de uma diretora que fazemos os CELBs e ARCELs para esses fundos servirem para fazer cabazes para a nossa comunidade, que temos muita gente idosa. Nós não estamos nos Estados Unidos, né? Como o deputado Barata disse há menos de um ano na Assembleia Regional, que aqui somos todos ricos. Não, nós temos gente a passar fome. E temos que fazer asear céus e temos que distribuir cabazes alimentares a esta gente. Nós mesmo para os Açores, agora menos, porque o preço está uma loucura, o preço de transporte, mas chegamos a mandar 50, 60 barris por ano para a Caritas da Terceira, para a Caritas da Vila Franca do Campo, para a Câmara Municipal de Ponta Delgada, com roupa. Temos uma diretora que chega a ter pedidos de sapatos para a idade de 7 aos 8, de comida disto, comida latada daquilo, quase notas de encomenda. E este é o nosso papel, não é servir festas de croquetes. Muito bem, e ainda bem que é assim. Mas é um trabalho, por um lado gratificante, mas por outro lado também
desgastante porque é um trabalho contínuo, não é? Sim, Apesar de como a gente diz na terceira, as festas dão muito trabalho, não é? Mas pois não. para além disso, para além dessa fábula, ou dessa anedota, aliás, mas na realidade elas até dão muito trabalho. Demasiado trabalho e demasiadas festas que tenho na minha ilha. Mas é um trabalho desgastante ao mesmo tempo que é um trabalho contínuo. Mas bem haja. Muito obrigado por esta hora e pouco. Eu tinha-lhe prometido menos de uma hora, mas infelizmente a conversa estava aliciante e foi muito bom. Acho que deu um conhecimento geral. Eu aprecio sempre a sua frontalidade, a sua honestidade, a sua visão e ao mesmo tempo e acima de tudo também o seu compromisso, porque o Francisco Viveiros que eu conheço não só critica como também trabalha, porque criticar é fácil, não é? Toda a gente pode. Exato. Aliás, como a gente diz popularmente nos Açores, falar mal é fácil, não é? Ahm, mas neste caso, todas as suas críticas têm sempre a base de se aperfeiçoar o que já temos para não se perder de facto a serenidade. Pelo menos a tentar apontar alguma solução. Claro, E acho que isto é essencial. Não é criticar por criticar. Temos que tentar trabalhar em conjunto. exato. Muito obrigado, parabéns pelo seu mandato como presidente do CMCA, que tudo corra bem em outubro, vai correr obviamente, parabéns por todo o seu trabalho para a Casa dos Açores da Nova Inglaterra e vamos trabalhando, vivendo e ver o que é que nos espera, porque na realidade há muito trabalho a fazer e eu concordo consigo, há alguma certa urgência que muitas vezes eu não vejo do lado de lá e até também do lado de cá, não Lá sei, de cá. E mas não vejo muita urgência, não vejo, portanto, as pessoas muito preocupadas com esta transformação que está a acontecer nas nossas comunidades, infelizmente. Muito obrigado mais uma vez. A última palavra. eu é que agradeço e esperemos por este fórum. Será um passo gigante nesta necessidade que premente que nós estamos a viver. Muito obrigado. Um grande abraço para si, para a Casa dos Açores e para todos. Um abraço. Igualmente, obrigada. Obrigado Igualmente. por tudo.